Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa playlist Biblioteca do canal. E hoje será o nosso segundo vídeo sobre as religiões mundiais. Então, no primeiro vídeo nós aprendemos sobre o judaísmo e hoje nós iremos aprender sobre o islamismo. Então, este livro aqui nos traz estudos aprofundados sobre as religiões, sobre as seitas e sobre os movimentos neopentecostais. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não se esqueça de deixar o seu curtir, que é muito importante também aqui para o nosso canal. Então, hoje nós iremos aprender sobre o islamismo e por que o cristão deve aprender sobre outras religiões. Eu acredito plenamente que o cristão ele não deve estar alienado em relação a outras religiões. Nós precisamos ter o conhecimento de todas as religiões e, no entanto, conhecermos os contrastes que essas religiões trazem, né? Contraste com o cristianismo, que é o que nós vivemos. Nós vivemos através da palavra de Deus, então é necessário que o cristão esteja atualizado, que ele conheça as religiões, né? E que ele tenha um aprofundamento, né, sobre cada religião. Então vamos ao nosso estudo do nosso livro, o nosso estudo da nossa segunda religião. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir sobre o judaísmo. Você vai ficar por dentro desta religião. Então vamos lá. O islamismo é a segunda religião do mundo. É uma das religiões que mais crescem na atualidade. Baseia-se nos ensinamentos do profeta Maomé, preservados no Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica. A palavra Islã significa submissão. Os seguidores de Maomé são chamados também de muçulmanos, ou seja, os obedientes a Alá. Resumo histórico do islamismo. Maomé nasceu na cidade de Meca, na Arábia, em 570. Casou-se com a viúva Khadija. Após sua morte, Maomé adotou a poligamia, casando-se com várias mulheres. Ele orava na solidão dos desertos e dizia ouvir vozes. Não poucas vezes ficava em transe. Sua pregação despertou fúria e por isso fugiu de Meca para Medina em 622. Essa hijra ou hégira marcou o início da era do islamismo. 9 anos depois, entrou em Meca de modo triunfal e na altura de sua morte, em 632, já dominava toda a Arábia. Após a morte de Maomé, o islamismo conquistou quase sempre pela espada crescente multidões, inicialmente em todo o mundo de fala árabe e posteriormente entre outros povos. O islamismo dividiu-se em 3 correntes básicas: os xiitas, os sunitas e os sufistas. A origem da divisão entre sunitas e xiitas é de ordem sucessória. A seita dos sunitas hoje constitui cerca de 90% dos muçulmanos. Seu nome deriva de Sunna e tendem a agir de forma mais pragmática quanto às coisas terrenas. O terceiro grupo são os sufistas, uma corrente esotérica. Estão mais preocupados com as questões espirituais da mensagem de Maomé do que com a ortodoxia.
anos após a sua fuga de Meca, o islamismo tinha se estendido desde a Índia até o Atlântico, logo chegou à China e ao sul da Ásia. Com a morte do Maomé, a liderança do islamismo coube aos califas, cujo primeiro foi Abu Bakr, o que obteve muitas vitórias militares. Bakr foi sucedido por Omar, continuando sua política expansionista. E em 638, o califa em pessoa tomou posse de Jerusalém. O princípio, os muçulmanos não hostilizavam os cristãos e judeus monoteístas, a quem chamavam povos do livro. Depois, proibiram a conversão de muçulmanos ao judaísmo ou ao cristianismo. Reduziram a cinzas as grandes igrejas de Jerusalém. Antioquia e Alexandria foram reduzidas às cinzas. Chegando na Espanha, em 732, parecia que o avanço do crescente não teria limites se Carlos Martel, prefeito do Palácio do Rei da França, e as forças cristãs não impusessem uma amarga derrota aos exércitos muçulmanos em Tours. Como resultado desta batalha, a Europa permanece cristã e as forças muçulmanas foram contidas e completamente derrotadas. Os califas abássidas reinaram em Bagdá de 750 a 1258, a chamada Era de Ouro do islamismo. Os turcos otomanos governaram usando o título sultão, equivalente a califa. Com a derrocada do Império Turco na Primeira Guerra Mundial, o califado deixou de existir. Os islâmicos consideram o Alcorão como a mensagem que Alá transmitiu a Maomé entre os anos 610 a 632. O livro é dividido em 144 suras, que são capítulos, e seus ensinamentos são tidos como infalíveis. O Alcorão possui 114 revelações, integrando uma sura ou capítulo. O Alcorão, segundo os muçulmanos, é a única fonte de moral e direito. Segundo os muçulmanos, as antigas revelações de Alá na Bíblia foram corrompidas pelos cristãos e por isso não são confiáveis. O Alcorão, no entanto, é um livro cheio de contradições, o que põe em dúvida sua veracidade. Se fosse uma revelação verídica, o anjo não saberia dos fatos como ocorreram? O profeta, toda vez que citou a Bíblia, a citou erroneamente, porque voltava ao anjo pedindo revelações que lhe fossem propícias quando tensionava fazer alterações. O Deus da Bíblia não compete enganos e jamais muda de ideia. O islamismo, ele reconhece 3 lugares sagrados: a cidade de Meca, onde fica a Pedra Negra, chamada Kaaba; Medina, local onde Maomé construiu a primeira mesquita, templo religioso dos muçulmanos; Jerusalém, de onde, segundo eles, o profeta subiu ao céu e foi ao paraíso. A adoração a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, não tem lugar adorativo, mas deve ser oferecida a Deus em espírito e em verdade. Os líderes da linhagem de Ali, familiar de Maomé, existem ainda entre os xiitas. Suas atribuições são orações e explanações do Alcorão nas mesquitas. Na segunda metade do século XX, houve um movimento visando o retorno às crenças tradicionais. O Shah do Irã
desejava modernizar seu país. Em oposição a esta tendência, levantou-se o Ayatollah Khomeini, que tornou-se líder supremo político e religioso que reuniu os xiitas do Irã em torno de uma obediência estrita às leis muçulmanas. Seu governo foi marcado pelo sequestro de um grupo de norte-americanos. Seu governo foi marcado pelo sequestro de um grupo de norte-americanos por 444 dias. As escrituras sagradas ensinam que há um só mediador, Jesus Cristo, bem como ensinam o sacerdócio de todos os crentes. Para os muçulmanos, a lei ou Sharia é de extrema relevância. De acordo com a lei islâmica, os muçulmanos têm a obrigação de aceitarem todas as palavras de Maomé, sem questionar ou entender a razão de ser dos mandamentos. As principais doutrinas islâmicas são a crença em Alá, único Deus existente, a crença nos anjos como seres criados por Alá, a crença nos livros sagrados, sendo que o Alcorão é o último e completo livro sagrado, portanto, a coletânea dos ensinamentos revelados por Alá ao profeta Maomé. A crença em vários profetas enviados à humanidade, dos quais Maomé é o último. A crença no dia do julgamento final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. A crença do fatalismo, Alá tudo sabe e tem o poder de decidir sobre todas as coisas. E os 5 pilares do islamismo são a recitação e aceitação do credo, orar 5 vezes ao longo do dia, pagar dívidas rituais, doação esmolas, observar o jejum no Ramadã e fazer a peregrinação a Meca. Alá não se parece em nada com o Deus da Bíblia, santo e amoroso. Ao contrário, é distante e indiferente, mesmo de seus adeptos. Seus mandamentos, contidos no Alcorão, são injustos e cruéis. Maomé diz que Alá é o autor do bem e do mal. Não se consideram filhos de Alá, porque ele não é pai. Num dos anais que descreve as mensagens de Alá para Maomé, ele diz: lutem contra os judeus e matem-nos. Em outra parte diz: ó verdadeiros adoradores, não tenham os judeus, os cristãos como os vossos amigos. Eles não podem ser confiados. Eles são profanos e impuros. Sobre Deus, a Bíblia diz que Ele é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O cristão pode orar a Deus chamando o Pai Nosso. A salvação na religião islâmica Cristo não é Salvador. Ele é apenas um profeta. Maomé negou que Cristo tenha ressuscitado dos mortos. A salvação se dá pela submissão à vontade de Alá. Como creem no fatalismo absoluto, nenhum muçulmano pode ter completa certeza de que será salvo por Alá. Entretanto, segundo a fé muçulmana, se um seguidor de Maomé morrer em um combate pela fé no Islã, vai direto para o paraíso. A Bíblia diz que Cristo era Deus em carne, que a ressurreição de Cristo comprova não só sua divindade, mas garante a nossa salvação. A escatologia islâmica. O islamismo, ele confessa o sono da alma, isto é, quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó da terra e a alma dorme até a ressurreição. Depois, ao ouvirem o toque da trombeta de Alá, a terra se abrirá e corpos e almas serão reunidos. Neste momento, cada um será julgado segundo as suas próprias ações. Todos
deverão passar por uma ponte estreita que atravessa o inferno e serão atormentados. Os maus cairão no abismo e os muçulmanos passarão para o outro lado com segurança. Para os muçulmanos, o céu é um jardim onde os fiéis e Alá receberão sua recompensa com todas as formas de prazer físico. As escrituras são claras ao nos ensinar que existe vida consciente, sim, após a morte. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia também afirma que a igreja será arrebatada, enquanto os salvos comparecerão diante do tribunal de Cristo nos céus. Na terra acontecerá a grande tribulação. Cristo se manifestará em glória com seus santos e anjos. Então essas são algumas contradições, entre o islamismo e o cristianismo. Eles acreditam que todos os muçulmanos serão salvos e os outros irão para o inferno. As mulheres na religião islâmica, elas têm um papel de inferioridade, consideradas objeto para comércio do pai ou do irmão mais velho. O esposo podia pedir divórcio a qualquer momento. Os alimentos dos muçulmanos, eles não podem ingerir carne de porco e sangue, porém carne de gado, bovino, ovino e caprino é permitida. Se forem observados os critérios de abatimento, a bebida alcoólica, bem como a jogatina, são proibidas entre os islâmicos. O Islã e o terrorismo mundial. Maomé ensinou seus seguidores a combaterem os infiéis. Se não se convertessem ao Islã, deveriam ser exterminados. Maomé chamava esse tipo de guerra de obrigação religiosa de todo muçulmano fiel. Não importavam nem mesmo os laços familiares, morrer numa jihad ou guerra santa. Garantia o direito de ir direto ao paraíso. Isso explica os atos terroristas frequentes encetados pelos homens-bomba, na tentativa de promover a vitória do Islã. A presença de soldados norte-americanos no mundo islâmico, especificamente no Kuwait e na Arábia, desde a Guerra do Golfo de 1991, despertou a ira dos fundamentalistas islâmicos, que voltaram seus ataques para suas guarnições e agora para suas embaixadas. Os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, orquestrados pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden, chamaram a atenção do mundo pela ousadia e crueldade de seus métodos. E este foi o resumo da nossa segunda religião, o islamismo. Então, este livro aqui é um livro de teologia de curso básico e ele está nos explicando a respeito de todas as religiões mundiais e o contraste dessas religiões com o nosso cristianismo. Se este vídeo foi importante para você, se você aprendeu com este estudo, compartilhe com seus amigos. Não esquece de se inscrever aqui no canal e não perca o próximo vídeo, que será a nossa próxima religião. Espero você. Fica na paz de Deus.